No coração do Rio Grande do Sul, onde as planícies do Pampa se estendem como um tapete infinito sob o céu vasto e muitas vezes cinzento, repousa a pequena cidade de Ibirubá. Com pouco mais de 20.000 habitantes, é um lugar que à primeira vista parece congelado no tempo. Ruas calmas ladeadas por casas simples, campos de soja que se perdem no horizonte e uma rotina marcada pelo ritmo lento da vida rural. Mas sob essa fachada de tranquilidade provinciana, esconde-se um enigma que tem intrigado gerações, alimentado lendas urbanas e atraído olhares de todo o mundo. É o mistério dos túneis de Ibirubá, uma rede subterrânea de galerias ocultas, supostamente construídas para abrigar segredos sombrios, incluindo a possível fuga de nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Uma história que mescla fatos históricos, boatos persistentes e descobertas recentes, capaz de gelar o sangue de quem se aventura a desvendá-la. Tudo começa no início do século XX, mais precisamente em 1915, quando um imigrante alemão chamado Alfred Schott Braun chega à então Colônia General Osório, que mais tarde se tornaria Ibirubá. Braun não era um homem comum. Farmacêutico de profissão, ele estabeleceu a primeira farmácia da região, um estabelecimento que rapidamente se tornou um ponto central na comunidade de colonos alemães que se instalavam no noroeste gaúcho. A família Braun prosperou. Alfred construiu uma casa imponente, investiu em terras e se integrou à sociedade local. Seu filho, Frederico Ernesto Braun, seguiu os passos do pai, tornando-se médico e uma figura respeitada até sua morte em 1964. Mas por trás dessa narrativa de sucesso imigrante, sussurros começaram a circular. Por que um farmacêutico alemão escolheria um lugar tão remoto? E o que realmente se passava nos porões e subterrâneos que ele mandou escavar sob sua propriedade? Os primeiros rumores surgiram logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O mundo ainda ecoava os horrores do nazismo, o Holocausto, os campos de concentração e a caçada aos criminosos de guerra que fugiam para a América do Sul. Países como Argentina e Brasil tornaram-se refúgios notórios para nazistas em fuga, com nomes como Adolf Eichmann e Josef Mengele, encontrando abrigo em comunidades isoladas. No Brasil, o Rio Grande do Sul, com sua forte herança germânica, era um terreno fértil para tais especulações. Em Ibirubá, as histórias ganharam corpo. Moradores contavam sobre estranhos visitantes alemães que chegavam à noite, carregando malas pesadas e desaparecendo nas propriedades dos Braun. Objetos com simbologia nazista, suásticas gravadas em metais, documentos em alemão antigo, teriam sido encontrados em antigas construções. E então, veio o elemento mais perturbador: dentes humanos. Sim, dentes humanos. Nos anos 1970, durante a demolição de um antigo frigorífico na cidade, trabalhadores relataram a descoberta de dentes espalhados perto de um forno industrial. Não eram poucos. Relatos falam de dezenas, possivelmente centenas, misturados ao entulho. A notícia se espalhou como fogo no Pampa Seco. Seriam resquícios de vítimas de experimentos nazistas? Ou apenas detritos de um matadouro mal gerenciado? Uma reportagem de 1979, publicada em jornais locais, tentou esclarecer. O frigorífico pertencia a uma família de origem alemã, e os dentes poderiam ser de animais, mas a dúvida persistiu. Para os adeptos da teoria conspiratória, era prova irrefutável de que Ibirubá servia como entreposto em uma rota de fuga nazista. Uma Rattenlinie, ou linha de ratos, como eram chamadas as redes de escape organizadas pela Odessa, a suposta organização secreta de ex-SS. Os túneis propriamente ditos entraram na narrativa nos anos seguintes. Moradores idosos contavam sobre galerias subterrâneas que conectavam a casa dos Braun a outros pontos da cidade. O hospital, o frigorífico, talvez até uma saída para o rio próximo. Essas estruturas, supostamente escavadas na década de 1930 ou 1940, seriam amplas o suficiente para abrigar pessoas e veículos. Um depoimento recorrente é o de Clovis Messerschmidt,
um investigador local que dedicou anos a mapear esses subterrâneos. Messerschmitt, descendente de alemães, relatou entradas camufladas em porões abandonados, paredes reforçadas com concreto e até vestígios de trilhos que sugeriam um sistema de transporte interno. Em entrevistas, ele mencionava salas escondidas onde objetos nazistas foram encontrados, medalhas da Wehrmacht, livros de propaganda e até uma bandeira com a suástica, deteriorada pelo tempo e pela umidade. A obsessão pelo mistério cresceu a ponto de afetar a cidade inteira. Nos anos 1980 e 1990, caçadores de tesouros e curiosos invadiam propriedades privadas, escavando buracos em busca de ouro nazista ou documentos secretos. Um episódio particularmente sombrio envolveu o túmulo de Frederico Ernesto Braun. Vândalos o profanaram em 2019, acreditando que ali estariam pistas escondidas. A prefeitura, alarmada com o vandalismo, decidiu intervir. Em outubro de 2019, uma equipe oficial, com geólogos e historiadores voluntários, iniciou escavações sistemáticas. O que encontraram? Uma rede de porões interconectados, sim, mas não os vastos túneis labirínticos da lenda. Eram estruturas antigas, provavelmente usadas para armazenamento de grãos ou como abrigos durante as enchentes comuns na região. No entanto, anomalias persistiram. Paredes com marcas indecifráveis, entradas seladas que levavam a nowhere, e novamente, aqueles dentes misteriosos, analisados em laboratórios, que se revelaram humanos, mas sem DNA preservado para a identificação. O programa Fantástico da Rede Globo dedicou uma reportagem em 2019, entrando em uma das galerias com câmeras e especialistas. As imagens mostravam corredores úmidos, cheios de detritos, com ecos que ampliavam o senso de mistério. Um historiador convidado confirmou a presença de nazistas no Brasil, como o caso de Gustav Wagner, o carniceiro de Sobibor, capturado em São Paulo. Mas questionava se Ibirubá era um hub central. Ainda assim, um morador local, descendente de imigrantes, admitiu: "Meu avô falava de alemães que vinham e sumiam. Ele ria, mas seus olhos diziam outra coisa." O enigma não parou por aí. Em 2020, com a pandemia de Covid-19, as investigações arrefeceram, mas os boatos online explodiram. Fóruns no Reddit e vídeos no YouTube, como os túneis nazistas secretos em Ibirubá, acumularam milhões de visualizações misturando fatos com ficção. Teorias extravagantes surgiram. Hitler teria passado por ali antes de se refugiar na Argentina? Joseph Mengele, o anjo da morte, teria conduzido experimentos nos subterrâneos? E Martin Bormann, o secretário do Hitler, cujo paradeiro nunca foi confirmado? Alguns afirmam que Ibirubá era parte de uma rede maior, conectando-se a outras colônias alemãs no sul do Brasil, como Blumenau ou Cândido Godói, a cidade dos gêmeos, também envolta em lendas nazistas. Recentemente, em 2025, o interesse global renasceu com a chegada de Terence McCoy, correspondente do The Washington Post no Brasil. McCoy, atraído pela persistência da lenda, passou semanas em Ibirubá entrevistando moradores e explorando os sítios. Sua reportagem, ainda em produção, promete revelar novos achados. Documentos desclassificados do governo brasileiro que mencionam vigilância sobre comunidades alemãs no pós-guerra e depoimentos de netos de Braun que quebram o silêncio familiar. Um deles, Ingo Spengler, neto de imigrantes, compartilhou em uma entrevista: "Minha família morou aqui nos anos 1960. Ouvíamos barulhos à noite como se alguém andasse lá embaixo, mas era proibido falar sobre isso." Hoje, Ibirubá lida com o legado desse mistério. A prefeitura transformou parte das escavações em um atrativo turístico, com visitas guiadas que equilibram história e suspense, mas nem todos estão satisfeitos. Alguns moradores veem a lenda como uma mancha no orgulho gaúcho, uma distorção de sua herança imigrante. Outros, como Messerschmitt, continuam cavando, literalmente. "Há mais lá embaixo", ele diz. "Não são só porões. São segredos que o tempo enterrou,
mas que a verdade vai desenterrar. E assim, o mistério dos túneis de Ibirubá permanece vivo, um enigma que transcende o tempo e as fronteiras. É uma lembrança de que, mesmo em lugares esquecidos pelo mundo, o passado pode se esconder nas sombras, esperando para ser revelado. Quem sabe o que mais se esconde sob as ruas pacatas dessa cidade gaúcha? Talvez um dia, a escavação final traga respostas, ou apenas mais perguntas, perpetuando o ciclo de intriga que faz com que histórias como essa nunca morram.